como eu acesso diretamente um elemento de dentro de um array no JavaScript? A partir de um dado desse array, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte, você tem um array com todos os usuários do seu sistema. E aí você diz, bom, para o codinome tal eu quero as informações. Mas eu não quero percorrer 10.000 elementos de um array cada vez que eu coloco um codinome. Num banco de dados, você cria um índice e o SQL resolve isso para você. Mas em JavaScript, se você está desenvolvendo profissionalmente, você tem que ser capaz de resolver esse tipo de situação. E é o que nós vamos ver aqui. Eu estou no navegador Chrome. Eu vou digitar about, blank. Recomendo que você faça o mesmo. Se você é mais básico, não tem problema. Eu vou buscar explicar cada uma das questões que nós estamos apresentando aqui. Digitei about blank, veio uma página em branco, clico com o botão direito em inspecionar. Ele abre uma janela, eu clico em console. Aqui eu tenho um console do JavaScript. Aqui eu vou criar um array. Eu vou precisar explicar para vocês arrays e objetos literais. Será uma explicação rápida, mas eu acredito que já seja suficiente para quem está mais verde conseguir acompanhar. Um array nada mais é do que um vetor, um conjunto, uma série de dados que eu posso colocar. Por exemplo, array 1, estou criando o array 1, em vez de dizer que ele vale 10, ou vale 20, ou vale 30, ele vale 10,20,30. Eu criei um array com 3 números. Como é que eu obtenho esses números? Como é que eu manipulo eles? A1 de 0 é o 10, A1 de 1 é o 20, A1 de 2 é o 30. Olha só, quando eu digito A1 aqui, ele inclusive me mostra. Ó, eu tenho uma chave 0, 1 e 2 e o valor 10, 20 e 30. Eu consigo imediatamente acessar o A0, o A1, o A2. O A1 de 0, o A1 de 1, o A1 de 2. Porque eu tenho a chave, que é 0, 1 e 2. Mas se eu quiser, por exemplo, recuperar o valor, quem é que tem o número 30? É o 0, 1 ou 2? Eu vou ter que percorrer o array. Eu vou ter que testar o 0. Ele é 30? Não. O 1 é 30? Não. O 2 é 30? Ah, é. Encontrei. Existem formas de fazer isso. Inclusive, algumas formas bem avançadas do JavaScript é, por exemplo, com um comando chamado find. Eu posso escrever a1.find, e aí eu uso outra coisa avançada, que é um arrow function, em que eu digo, para um elemento, eu quero o elemento que vale 30. E ele encontra, está aqui. Ele achou o elemento que vale 30. Ah, mas como é que ele só retornou 30? Como é que funciona isso? Nós vamos ver agora quando criarmos um array um pouco mais sofisticado. Mas, basicamente, esse find percorre o array e para cada elemento ele faz um teste, o elemento que der verdadeiro, ele retorna. Então, ele retornou esse 30 porque o teste deu verdadeiro. Mas isso faz mais sentido, assim, visualmente, fazendo um teste desse tipo, se nós tivermos um array um pouco mais sofisticado. E aí nós podemos ter um array de objetos literais. Mas para isso nós temos que ver o que é um objeto literal. Vamos criar um objeto literal. Ó, vamos criar o objeto O1. É igual, eu não vou colocar colchetes, eu vou colocar chaves. Objetos literais a gente cria com chaves. E aí a gente tem pares de uma chave e um valor. Por exemplo, codinome, 2 pontos, Rodrigo, vírgula, por exemplo, e-mail, 2 pontos, Rodrigo, arroba, é o curso, ou alfabete, é o curso. Ok, então agora o O1, olha só, ele aparece aqui um pouquinho diferente do array. O array tinha 0, 1, 2. O O1, ele tem codinome, Rodrigo, e-mail, Rodrigo, arroba, é o curso. Eu posso chegar aqui e dizer, por exemplo, O1, ponto, codinome, e ele me mostra. O1, ponto, e-mail, e ele me mostra. Bom, e aqui nós vamos agora construir uma situação típica, um cadastro de usuários. Vamos dizer que sejam usuários do nosso sistema e eu tenho deles apenas o codinome e o e-mail. Mas é só para simplificar. Numa situação real, provavelmente você tem o codinome, o e-mail, CPF, idade, cor preferida, o que for, certo? Seriam apenas mais itens aqui, codinome, e-mail, 2 pontos, vírgula, cor preferida, 2 pontos, vírgula, endereço, 2 pontos, vírgula, CPF, 2 pontos.
os dados que vocês quiserem. Eu estou simplificando para a gente não passar a vida digitando. E eu posso ter, por exemplo, então, usuários. E usuários vai ser um array de todos os meus usuários do sistema. Só que eles vão ser o quê? Cada elemento vai ser um objeto literal. Codinome, dois pontos. Vamos botar tudo minúsculo. Rodrigo, vírgula, e-mail, dois pontos, Rodrigo, arroba, eu curso. Certo? Isto é um elemento do meu array. O usuário 0 é tudo isso aqui. E eu vou criar 3. Vamos criar 3 usuários na minha tabela. Rodrigo, Pedro e Maria. E eu tenho Pedro, arroba, eu curso, Maria, arroba, eu curso. Certo? Pois bem, usuários continua sendo um array de 3. Aqui, 3 elementos. O 0, 1 e 2. Cada um deles, porém, é um objeto literal. O 0 tem codinome e-mail, o 1 tem codinome e-mail, o 2 tem codinome e-mail. E isso é muito comum, esse tipo de estrutura é muito comum e nós podemos, por exemplo, acessar usuários 0 ponto codinome. E está aqui. Usuários 1.0.e-mail e está aqui. E eu posso, inclusive, obter, por exemplo, eu quero o e-mail do usuário Rodrigo. Eu não sei se ele é o 0, 1, 2 ou 9753. Eu não mostrei o find para vocês. Usuários.find. Para cada elemento, eu quero testar se aquele elemento ponto codinome igual a Rodrigo. E eu localizei. Este elemento retorna true para e.codinome. Para cada um dos elementos, o elemento ponto codinome é igual a Rodrigo. Para um retornou verdadeiro. Aquele é o que o find encontrou. Eu posso, inclusive, diretamente colocar aqui. Olhem como é prático. Eu fiz um usuários.encontrar, que o codinome é Rodrigo, e eu quero o e-mail dele. Descobri o e-mail do usuário Rodrigo. Eu posso ter um array de 10.000 elementos, 10.000 codinomes diferentes. Eu faço esse usuários.find.email e ele me retorna o e-mail. Tudo certo. Só que para executar dessa forma, o find percorre o meu array. Se forem 10.000 elementos e o último elemento for o codinome Rodrigo, ele vai testar 10.000 codinomes até encontrar o codinome Rodrigo. E se eu tiver que fazer isso 10.000 vezes, ele vai fazer 10.000 vezes 10.000, ele vai fazer 100 milhões de testes. Lá pelas tantas começa a ficar lento. E aí a questão é, existe uma forma de chegar direto no dado que eu quero? Por exemplo, quando eu boto usuários 0, ele vai direto. Se for usuário 10.000, se for usuário 100.000, não importa que eu tenha 1 milhão, usuário 100.000, ele vai trazer direto aquele usuário 100.000. Mas o usuários.find do codinome Rodrigo, ele vai pesquisar um por um e cada um ele vai comparar com o Rodrigo. Não tem um jeito mais fácil, mais direto, que não demore tanto, que eu só coloque o Rodrigo e ele chegue direto. Quem trabalha com banco de dados está acostumado a ver isso nos bancos de dados. Eu digo que codinome é um índice, e aí o banco de dados resolve isso para mim. Mas e aqui, como que a gente faz? Bom, olha só, nós podemos fazer o seguinte, eu vou criar um usuários 2. Let usuários 2 é igual ao... Não. Usuários 2 não é um array. Mas eu não tenho que botar todos os usuários dele. Sim, nós vamos colocar todos os usuários nele. Mas nós não vamos colocar como um array. Eu vou dizer que usuários 2 é um objeto literal. Este objeto literal tem Rodrigo, que tem toda a nossa estrutura de Rodrigo. Que tem Pedro, tem toda a estrutura de Pedro. Precisa de duas vírgulas. E temos, quem mais? A Maria, que tem toda a estrutura de Maria. O que eu criei aqui? Usuários 2. Usuários 2 é um objeto literal,
que tem Rodrigo, Pedro, Maria. E ele poderia ter 1000. Ele poderia ter 10.000 chaves. Só que com o seguinte detalhe. Usuários 2 de Rodrigo traz o meu objeto literal. Só que aqui, usuários 2 de Rodrigo não é um comando find. Eu não percorri os 10.000 se fossem 10.000. Eu vou direto nele. O JavaScript se preocupa em localizar, em indexar e chegar nele. Como no banco de dados a gente cria um índice e o banco de dados se preocupa em chegar nele. Então, se eu quero criar toda uma estrutura com milhares, talvez, de dados, e eu quero acessar pelo codinome, eu posso criar eles com o codinome como uma chave. Tá, mas e se eu já tenho eles nessa forma? Eu já tenho aqui usuários. Tudo bem. Olha só, eu vou criar um usuários 3. É um objeto literal, só que é um objeto literal vazio, certo? E agora eu vou pegar usuários e vou usar um comando chamado forEach. O que faz o forEach? O find percorre todos e fica chamando aquela função arrow procurando um que retorne true. Achei. O forEach percorre todos e fica simplesmente chamando a função que tiver ali dentro, a função arrow. Então, eu venho aqui, coloco minha arrow. De um lado eu tenho cada elemento do array e do outro lado eu tenho o quê? Do outro lado eu tenho usuários 3. Do que? De 0, de 1? Não. De o elemento ponto codinome. Usuários 3 do e.codinome, usuários 3 de Rodrigo, usuários 3 de Pedro, usuários 3 de Maria é igual ao próprio elemento. Olha como é simples. Simplesmente isso. Usuários.forEach. Para cada um, o usuários 3 daquela chave recebe ele. Vamos ver como é que ficou o usuários 3. Está aqui. Maria, Pedro, Rodrigo. Então agora eu quero o e-mail do Rodrigo. Em vez de dar um find, eu simplesmente digo usuários 3 de Rodrigo ponto e-mail. E este é um acesso direto. Ele não está dando um find, ele não está varrendo. Se eu tiver 10.000 registros ou 100.000 registros, o JavaScript vai direto no registro da chave Rodrigo e traz os dados dela. Então, o que eu fiz? Eu peguei um array e disse, eu quero desse array, eu quero criar um objeto literal onde eu vou usar o codinome como chave e colocar o elemento correspondente. E isso significa que agora eu estou acessando diretamente. É como se eu tivesse criado um índice. Eu criei uma estrutura em que aquele dado que me interessa é a chave para acessar diretamente aquela informação. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho. Eu estou sempre produzindo novos conteúdos. Este é um conteúdo relativamente avançado, mas é justamente esse tipo de conteúdo que o programador precisa conhecer para sair daquele básico de JavaScript e realmente chegar num nível que ele consegue se destacar numa entrevista de emprego, num trabalho, porque ele entende e consegue construir soluções mais eficientes. Querem ver um exemplo? Aqui vai vir agora um vídeo. É um joguinho em RPG que eu criei, onde você vai navegando na posição norte 1, 2, 3 e adivinhe só. Eu usei esta lógica. Em vez de ficar procurando, eu estou na posição tal e tal, não. Eu transformei todas as posições em chaves. Eu criei um objeto literal exatamente com essa filosofia, onde a posição que eu estou é uma chave para acessar de imediato a informação dali. Então vocês vão ver nesse vídeo que eu vou mostrar agora um exemplo prático de trabalhar com um objeto literal e fazer uso dessas chaves. Eu peguei as informações que me interessavam e transformei
na chave do objeto literal e vinculei a informação que eu queria ali àquela chave. É um exercício bem interessante, mostrando essa mesma lógica sobre um outro ponto de vista e que ainda vocês aprendem como construir um jogo inteirinho de RPG, inclusive com a opção de salvar, de ler. Um jogo daqueles de histórias interativas, onde você vai construindo dinamicamente a história conforme as suas decisões. Fica o convite, acesse o próximo vídeo e muito obrigado por ter me acompanhado até aqui.